Esse é o segundo review dos produtos que a XPP me enviou, e agora vamos falar sobre a Deco 1 versão 2, que é uma mesa convencional, não é uma pen display igual ao vídeo anterior, e com um preço mais de entrada, com o diferencial de ter um tamanho maior e alguns adicionais bem interessantes, então vamos lá. Antes de tudo, vamos ver o que é que tem nesse caixote. A mesa tem 35 cm de largura, uns 21,7 de altura, com uma área ativa de aproximadamente 10 polegadas, isso é algo em torno de 25,5 cm de largura e 18,8 de altura, que é ali a área onde dá para riscar. Ela também tem 8 botões de atalhos e um conector USB-C na lateral. Vem também com uma stylus com 2 botões laterais e a ponta, pontas extras num saquinho separado, luvinha de 2 dedos, eu amo luvinhas, uma película protetora e de textura, um suporte de caneta e 2 conversores USB para USB-C. Assumo eu que é para usar em celulares e tablets. Primeira coisa que eu quero falar sobre é o tamanho dessa beleza aqui. Ela ocupa um espaço considerável, então é bom ter isso em mente. A mesa é bem grandinha, então você precisa de um espaço para usar. Uma coisa que é interessante para mim, porque eu tô acostumado com mesa pequena, é que existe uma diferença sensorial causada pelo tamanho da mesa. Eu sinto que é mais fácil acertar alguns traços, porque o espaço maior dá um pouco mais de precisão. Isso foi um ponto interessante para mim. Eu tava achando que ia ser bem difícil me adaptar ao tamanho da mesa por eu estar acostumado com mesas menores, mas é bem tranquilo de usar. Uma coisa relevante sobre a diferença de tamanho é que os movimentos menores precisam ser mais expressivos. Eu estava acostumado a apagar coisinhas pequenas no meu desenho, fazendo um movimento milimétrico, bem pequenininho. Parecia que eu estava só balançando um pouquinho a ponta da stylus. E agora eu preciso fazer movimentos um pouco mais largos para essas pequenas ações serem reconhecidas. Se eu fizer movimentos curtos, que eu estou acostumado, é como se a caneta não estivesse mexendo na tela, ou estivesse bem travada. Fora isso, não tem tanta diferença assim em relação ao tamanho da mesa. Pelo menos eu não percebi nenhuma diferença. Apenas esses movimentos mais finos precisam de um pouco mais de amplitude. E quando eu tentava selecionar algo nos cantos da tela, eu dava uma esticada maior do que eu estava acostumado, mas isso aí foi papo de poucos minutos para eu assimilar na memória que eu precisava de movimentos mais longos. Foi bem tranquilo. Essa mesa tem um controle de pressão bem agradável no geral, assim como a Artist 12, ela tem 8.192 pontos de pressão, então é mais sensível do que eu tô acostumado. Eu precisei diminuir um pouco a sensibilidade nesse caso, para deixar as minhas linhas mais leves, porque elas estavam muito fortes e muito escuras. Ela é bem sensível e permite um controle bem variado de peso de linha. E, novamente, eu tô adorando poder explorar um pouquinho mais os níveis de pressão de linha. A XPP está organizando um evento de aniversário. É um concurso artístico com o tema Futuro Eu. A ideia é criar uma ilustração que mostre o que você enxerga para o seu futuro. Eles estão com vários prêmios maneiros, incluindo mesas digitalizadoras, pen display e prêmios em dinheiro também. Dá uma olhada no link que vai estar aí na descrição ou na bio. A mesa também tem umas setinhas brancas que indicam ali a superfície que você pode riscar. E quando você liga ela, essas setinhas acendem uma luz branca. Isso não faz tanta diferença na prática porque dá para rastrear onde é que você tá tocando só passando ali a caneta próximo da tela, sem tocar. Mas eu achei um toque bem cuidadoso que deixa a mesa mais bonitinha no setup, principalmente no escuro. Então eu deixei ficar ativo porque aqui ficou muito da hora. Os 8 botões são bem separados, o que ajuda muito a se localizar. Geralmente eles vêm tudo amassarocado ali um em cima do outro, tudo grudado. E eles também têm uma identificação tátil, que são alguns pontos ou traços que te ajudam a saber em qual botão você tá tocando, sem precisar olhar. Foi a melhor organização de botões laterais que eu vi até agora em uma mesa digitalizadora. Mas eu continuarei não usando, porque eu já tô acostumado com o teclado. Mas o negócio é realmente bom, é bem pensado de verdade. O suporte da caneta foi um ponto bem bacana do produto, tá? Eu não estava esperando que viesse uma parada assim numa mesa desse preço, ainda mais com a utilidade que ela traz. Além de ser um suporte para caneta, ela também é um porta-pontas. Você pode guardar as pontas extras dentro do suporte, girando a base. E ela também é um removedor de ponta. É bem prático. Esse suporte é muito útil para mim, porque eu tenho o hábito de deixar minha caneta rolando pela mesa e caindo o tempo todo. Então é um ponto bem positivo poder deixar ela em um lugar fixo, sem quedas. A luvinha é sempre um toque interessante para mim. Mais uma coisa que eu não estava esperando que viesse na caixa. Como eu disse no outro vídeo, eu tenho pelidrose, as mãos suam muito e tal. Então é legal poder desenhar sem me preocupar em deixar a superfície da minha ferramenta de trabalho toda empapada. É muito mais confortável para mim desenhar de luvinha, então o fato dela vir na caixa vai ser sempre um ponto positivo para mim. A caneta também foi uma surpresa positiva até. Ela é mais gordinha na metade inferior e tem uma superfície ali mais emborrachada, então ela é mais gostosa de segurar e de desenhar. O peso continua muito bem distribuído pro meu gosto, mas a sensação de usar a caneta é muito boa, por causa desse conforto extra na ergonomia. Só a parte de apertar os botões laterais que foi um pouco estranha no começo por causa da diferença de tamanho, mas eu já me acostumei. Essa mesa tem um suporte para inclinação, que em muitos aplicativos serve para você mudar as configurações do pincel quando inclina a ponta da caneta. Eu particularmente não gostei muito desse negócio. Não sei se é o Clip Studio ou a própria mesa,
mas eu achei bem difícil configurar de um jeito que funcionasse como eu queria. Sempre acabava com um pincel maior do que deveria no ângulo normal e menor do que deveria no ângulo inclinado. Isso também pode ser culpa minha, porque eu desenho, assim como escrevo, de um jeito que a caneta já fica meio inclinada naturalmente, mas por via das dúvidas a culpa é dos outros, tô nem aí. A película é interessante, tem uma textura bacana, mais abrasiva e não afeta a sensibilidade como eu esperava, mas também não afeta tanto o uso, pelo menos pra mim, exceto por uma coisa, eu senti que minhas linhas rápidas ficaram mais soltas, sabe, mais difíceis de controlar e desviavam um pouquinho mais do objetivo, enquanto as linhas lentas ficaram levemente mais fáceis de controlar, mas acho que eu prefiro a experiência mais crua mesmo, só eu e a superfície da mesa. Se você quer dar uma preservada na sua mesa, ou tem um tato mais afiado e gostar da sensação da película, ela vai ser um ponto positivo. Pra mim foi completamente neutro. No final, eu acho que a Deco 1 versão 2 é bem completa pra faixa de preço dela. Eu fui pego de surpresa com algumas coisas que vieram nessa caixa, eu achei bem completo, principalmente esse suporte da stylus. E o tamanho maior da mesa foi um ponto bem positivo, diferente do que eu pensei. Eu achei que ia ser mais desconfortável. É mais preciso e traz uma experiência de desenho mais controlada. A stylus é bem da hora, eu não tava esperando uma canetinha tão boa de usar, e parece que no geral, esse modelo todo foi pensado na parte da assistência e conforto, desde os botões até o guardador de pontas no suporte da caneta. O controle de pressão é bem satisfatório e tudo funciona de forma bem mais fluida e rápida. Comparando com outras experiências, essa mesa aqui merece um 8.5. A mesa é simples na sua tecnologia, mas os adicionais que ela traz para a experiência de uso são realmente impactantes. Eu tô gostando muito de desenhar com ela, de verdade. E novamente, muito obrigado a XP Pen por ter enviado essas belezuras para eu testar. Não se esqueçam, é o aniversário da XP Pen, foi por isso que eles enviaram. E muito obrigado a vocês também por assistirem até aqui.